Olá, sou o professor Marlon Marques e neste vídeo nós vamos abordar o conteúdo do 8º ano de literatura. Vamos para os slides. Nesta aula nós vamos ver o que é literatura. Literatura é uma palavra com origem no termo em latim litera, que significa letra. Então literatura vem justamente de letra, ok? Que é do latim litera. A literatura remete para o conjunto de habilidades de ler e escrever de forma correta. Existem diversas definições e tipos de literatura, que pode ser uma arte, uma profissão, um conjunto de produções. Então quero que você, caro aluno, cara aluna, possa entender que literatura vem de letras. É por isso que na faculdade de letras você vai estudar gramática para saber como, você vai escrever e vai falar, de uma maneira correta, de acordo com o padrão da norma culta, do nosso caso aqui da língua portuguesa, e você vai ver as letras no tocante à produção literária escrita, romances, contos, novelas, que há na literatura portuguesa. No próximo slide nós vemos: literatura é a arte de criar e compor textos, e existem diversos tipos de produções literárias, como poesia, prosa, literatura de ficção, literatura de romance, literatura médica, literatura técnica, literatura portuguesa e por aí vai. A literatura também pode ser um conjunto de textos escritos, sejam eles de um país, de uma personalidade, de uma época e etc. Então, por exemplo, a literatura teológica, que vai abordar livros falando sobre teologia. A literatura medicinal vai abordar livros que foram escritos neste segmento de medicina. Livros, deixa eu ver aqui uma outra aqui, livros históricos, baseados em livros a respeito da história. Então, é muito importante nós sabermos que literatura tem essa ideia, ou de letras propriamente dita, ou pode ser um conjunto de livros de um determinado segmento, ou no nosso caso aqui a literatura no tocante a romances, contos, essas obras de ficção, essas obras que retratam a realidade. No próximo slide nós vemos aqui o conceito de literatura tem sido alterado com o passar dos tempos, havendo alterações semânticas, ou seja, semântica quer dizer significado, bastante relevantes. Para alguns povos latinos, a literatura tinha um teor subjetivo, representando o conhecimento dos letrados. Letrados é aqueles que sabem ler e escrever. Iletrado é aquele que não sabe ler nem escrever. E antes, isso, pelo menos a realidade aqui no Brasil, 50 anos atrás era muito grande o número de iletrados, de analfabetos. Hoje ainda tem muitos, mas 50 anos atrás, grande parte da população brasileira era de iletrados, de analfabetos. Neste caso, a literatura não era contemplada como objeto de conhecimento, que pode ser estudado. Os povos de língua românica, ou seja, língua latina, português, espanhol, francês, italiano e outros, inglês e alemão, não lhe alteraram o sentido. Alteração que só aconteceu na segunda metade do século XVIII, quando o termo passou a designar o objeto de estudo, a produção literária, a condição dos profissionais. Então, nós temos que entender aqui nesta aula que a literatura vem justamente da palavra letra, literas,
no latim, e que depois foi alterando o seu campo semântico. O que é campo semântico? É preciso que você enriqueça o seu vocabulário e tenha mais palavras para poder se expressar. Semântico quer dizer significado. Então, literatura passou a significar, por exemplo, um conjunto de livros de um determinado segmento. Literatura medicinal, livros sobre medicina. Literatura teológica, livros sobre teologia. Literatura histórica, livros sobre história. Ok? Então, finalizamos hoje aqui, neste slide aqui, bons estudos para vocês. E nos encontraremos no próximo vídeo, continuando sobre a definição de literatura. Até lá!